Agora, bom, a gente aproveita esse assunto que foi super pauta nesses últimos dias para tentar entender o seguinte também, professor. Por que é que esses desastres geológicos atuais têm acontecido, mas no passado eles também acontecem, também temos relatos. A chave para tudo isso está de fato na história, porque como é que essas placas tectônicas elas se formaram? Eu perguntei, por exemplo, acho que eu perguntei isso fora do ar, não perguntei aqui no programa, mas se existia a condição hoje de acontecer mais algum tipo de rachadura, e o Brasil, por exemplo, está no meio de uma nova rachadura. Como é que elas surgiram? Um dia já foi tudo, o planeta estava sob uma placa só? Okay. Entre a placa da Índia e a placa da Euroasiática, você tem realmente uma grande estrutura geológica, que são as cordilheiras dos Andes. Uhum. E os geólogos sabem que essas cordilheiras é o resultado da compressão da placa indiana em direção à placa euroasiática, e entre uma e outra, uma região de sedimentação foi dobrada, amarrotada pela compressão. Surgiu então as cordilheiras do Himalaia. Imaginar que tensões como essa que ocorreram recentemente, provocaram um terremoto, ao longo de muito tempo elas seriam capazes de continuar dobrando ou aumentando o Himalaia, eu não consigo como geólogo perceber isso, imaginar isso. Essas dobras dão a nítida impressão de que essas camadas estavam ainda não endurecidas, não é? E esse movimento de compressão, então, provocou esse dobramento. Não é algo lento, ao longo de muito tempo, de camadas rígidas, que vai gerar um dobramento ou aumentar esse dobramento. Então, essas dobras entre as duas placas mostram que alguma coisa diferente do que ocorre hoje ocorreu no passado. Aí vem a resposta à sua pergunta. Na realidade, o Pangeia existia antes, ou seja, um continente só, uma área continental só. Ou seja, os nossos continentes hoje separados, sim, continente americano, africano, africano, então eles eram uma coisa só. Sim. E o que aconteceu? E não é difícil você... Dá para montar esse quebra-cabeça. Você monta perfeitamente. É só ter a imagem do globo terrestre que você consegue ver isso se encaixando. Especialmente quando você pega a América do Sul e África. É perfeito o ajuste, o encaixe, né? E alguns dizem que esse processo de fragmentação e separação ocorreu durante milhões de anos. Se assim fosse, você não teria a preservação geométrica da costa sul-americana e da africana, e mesmo a dorsal mesoatlântica, que era a região onde os dois estavam juntos. A geometria é perfeita. Qualquer tipo de erosão prolongada já descaracterizaria essa geometria, elas não se encaixariam. Então mostra que esse processo foi rápido e não lento. Então a gente passa pelo dilúvio. Olha, eu diria para você que como geólogo, quando eu vejo essas evidências de uma placa continental única, Pangeia, e a situação que eu vejo hoje, a geologia me permite contar uma história. Nessa história existe um Pangeia, existem meteoritos caindo sobre a Terra, essa casquinha se fragmentou, não é? E começou a se movimentar de maneira muito rápida. E hoje nós estamos nesse movimento lento, como se fosse ainda ecos e resquícios, né, dessa grande movimentação que ocorreu no passado. Evidentemente que os seres que estavam vivendo aqui na Terra nessa ocasião pereceram. Mas onde eles estão? É simples, o registro fóssil. Não é? E outros fenômenos ocorreram, vulcanismo, vários fenômenos geológicos ocorreram na ocasião. Eu já ouvi dizer, professor, que essa separação das placas tectônicas são justamente porque a gente, no dilúvio, teve água não só vindo do céu, mas de todos os lados da Terra. É isso mesmo? Sim. Ao momento que essas fraturas se formam, você tem uma compressão. A fratura chega no manto, algumas fraturas. O próprio meteorito que provocou esse fraturamento, ele acaba entrando no interior da Terra, ele aquece as rochas que estão lá, gera aquilo que os geólogos chamam de magma, né? Só que água também havia abundância. Nós sabemos que no manto tinha muita água. Então, quando essas fraturas se abrem, a água jorra para cima e em seguida vem a lava. E nós temos evidências desses vulcanismos global em todas as partes da Terra. Então, quando você lê na Bíblia, em Gênesis 7:11, que as fontes do abismo se romperam,
você imagina a crosta se abrindo, saindo água em grande quantidade e depois lava vulcânica também em quantidades enormes. Professor, um aspecto interessante também que eu estava lendo é que quando esses meteoros foram atraídos pela Terra, eles acabaram passando pela Lua, encostando na Lua e machucando a Lua. Por isso que a Lua é toda cheia de crateras. É isso mesmo, é verdade? Faz todo sentido. Quem atraiu realmente os asteroides, ou meteoritos e cometas para a Lua foi a Terra. Porque é o maior. Maior, a atração maior. Então, a Terra era para estar como a Lua, até mais. Ocorre que na Lua não tem água, não é? E a Terra tem muita água. Então, muitos meteoritos caíram na água. E ondas gigantescas, mega tsunamis com quilômetros de altura, varreram os continentes. E muitas dessas marcas foram obliteradas pela essa erosão e depois pela sedimentação. Não é? Por isso que a Terra mostra poucas crateras em relação à Lua. Professor, o senhor explicando esses aspectos do dilúvio e a gente que ouve essa história desde que é criança, fica muito claro de que realmente não existe condição de se explicar esses fenômenos sem pensar no dilúvio. Mas, por outro lado, o dilúvio é uma das partes, é a história bíblica talvez mais criticada por acadêmicos e pessoas que defendem uma outra teoria. Eu acho que as pessoas chamam o dilúvio mais de mito do que a própria história da criação com Adão e Eva. Por que isso acontece? Já que existem tantas evidências, o senhor está me falando algumas aqui, e eu sei que outras. Eu sei que a gente poderia passar um tempão aqui falando sobre essas evidências. Por que o dilúvio é tão criticado? Existe alguma sombra de possibilidade da gente pensar, não, o dilúvio realmente não aconteceu, isso foi acontecendo por milhares e milhares de anos, dessa história geológica se desenvolvendo? Explicar cientificamente a origem da vida é impossível. Mesmo no contexto da evolução, existem modelos, né? Imagina-se um mundo pré-biótico, algumas características, mas é pura imaginação, né? São cenários imaginários. Né? Agora, quando você vê rochas, fósseis, é uma coisa mais palpável. E para explicar isso, infelizmente, a partir do século XIX, surgiram novas ideias. Século XVII, quando a ciência moderna surge, na Europa Ocidental, onde ela aparece, se você fosse numa universidade de Cambridge, você encontrar geólogos, na ocasião a terminologia não era essa, mas pessoas que estudavam a Terra tinham certeza que as rochas e os fósseis representariam evidência de uma catástrofe. Uhum. Tá? Só que esse estudo científico acabou derivando para uma outra possibilidade, outra hipótese, outra teoria, a partir do século XIX. O século XIX é um século de mudança de paradigma, vários. E uma é essa. Então, como a ciência é valorizada pelas pessoas, então uma explicação das rochas e os fósseis, que não seja o dilúvio, acaba sendo também bastante valorizada. Mas eu diria que as evidências de uma catástrofe geológica de proporções globais, como geólogo, são muitas, mas muitas mesmo, em toda a superfície da Terra. E isso é uma coisa interessante, realmente aconteceu de uma hora para outra. Né? Não foi algo que foi acontecendo, mas todas essas evidências que o senhor tem comentado aqui, elas denotam que foi um acontecimento unificado ali, único naquele momento específico e depois a coisa se desenvolveu. Eu diria que, eu vou usar um exemplo do meu trabalho acadêmico. Uhum. Eu estudei um tipo de rocha chamado basalto. Ela ocorre no sul do Brasil, mas em outras partes do mundo. Essa rocha é muito comum, é de origem vulcânica. E ela ocorre numa área de mais ou menos 1.200.000 km². Boa parte dela, a grande maioria, está no continente sul-americano, pegando os estados do Sul, Paraguai, Uruguai, Argentina e um pedacinho da África, mostrando que, quando ocorreu isso, a África estava unida à América do Sul. Okay. Tá? Os geólogos dizem que essa formação geológica monstruosa, né, que é de origem vulcânica, teria demorado de 5 a 10 milhões de anos. Mas eu estudando o mesmo assunto, as minhas pesquisas científicas que resultaram no mestrado e doutorado, mostram que esse processo ocorreu em semanas. É diferente, né? Milhões de anos para semanas. Bastante diferente. E as semanas, elas se ajustam muito bem à cronologia do dilúvio. Professor, foi interessantíssimo conversar com o senhor e entender todo esse processo. E eu já convido o senhor para voltar numa próxima oportunidade para a gente falar de outro assunto geológico aqui, porque tem muita coisa para a gente aprender nessa área. Voltaremos. Muito obrigado.